Ações do Banco do Brasil caindo. A melhor oportunidade, ou melhor deixar no Tesouro IPCA ou pré-fixado, por exemplo, que não tem tanto risco de perder. O que você acha? Vou falar aqui um pouquinho sobre os dois para você tomar a melhor decisão. Lembrando que não é uma recomendação, mas é importante você saber do que pode acontecer, quais são as vantagens e as desvantagens para você tomar a melhor decisão. Olha, então vamos lá. Primeira coisa, se você for investir em tesouro direto, se já tentou ou for começar agora, você vai ver que existe algumas modalidades, tá? Então tem Tesouro Selic, PCA, você vai ver vários, ainda mais educação, e tem o pré-fixado. O tesouro direto, gente, dependendo do tesouro que você vai aplicar, por exemplo, IPCA ou pré-fixado, pode oscilar assim como as ações. O que isso significa? Significa que você pode investir lá R$ 1.000, daqui a 3 dias, por exemplo, 2 dias você vai olhar, ele tá com R$ 900. E aí? Tem gente que se desespera, fala, como assim? Eu investi R$ 1.000 em 3 dias, eu tô perdendo em vez de estar ganhando, ou em um mês, que seja. Então, deveria ter uma rentabilidade, pelo menos 7%, por exemplo, da poupança, e vai ver você tá com saldo negativo. Pois é, Tesouro IPCA, Tesouro pré-fixado, isso pode acontecer, porque existe uma marcação a mercado que a gente fala, que é, vamos supor, um exemplo, tá? Para você entender um pouquinho rapidamente do que é essa precificação. Você vai, por exemplo, na feira, uma banana tá custando hoje, por exemplo, vai R$ 10. Amanhã você volta, banana também tá custando 15. Então, hoje ela tá precificada por um valor, amanhã ela tá por outra. É mais ou menos isso que funciona. Então, existe essa marcação a mercado no Tesouro pré-fixado, no Tesouro Selic, desculpa, Tesouro Selic não, o Tesouro Selic, inclusive, ele é usado para reserva de emergência, tá? Existe também, mas é uma variação lá bem pequenininha, então mais seguro que se você não quer essa oscilação de mercado, quer seu dinheiro estável, reserva de emergência, Tesouro Selic ou CDB 100% CDI com liquidez diária, tá? Já falando aqui da reserva de emergência para vocês. Mas voltando, então, cuidado na hora de investir no tesouro também, porque já tive até clientes, que eu sou do mercado financeiro, que aplicou, depois foi lá me questionar, perguntando o que aconteceu, e ela não sabia, só ouviu falar que tesouro direto era muito bom, e acabou aplicando e teve essa surpresa negativa, tava rendendo menos do que ela aplicou. Mas, na verdade, se ela fica até o final, ela vai ter toda aquela rentabilidade que ela contratou. Se ela contratou com uma taxa de 15%, no final ela vai ter o rendimento dos 15%. Só que enquanto ela não resgata, enquanto ela não tem um vencimento, ele mostra lá no seu banco, na sua corretora, o quanto que ela iria levar para casa hoje se ela resgatasse hoje. Então, se eu resgato hoje, eu vou levar esse valor. Um exemplo, você aplicou 1.000, tem 900. Você vai levar R$ 900 se você resgatar hoje. Só que lá na frente não, você vai resgatar todo o valor que você contratou. O valor, os R$ 1.000, mais a rentabilidade que você colocou lá. Por exemplo, 15%, você fez um pré. Ou IPCA mais 6, um exemplo. Então, você vai ter o valor que você aplicou, o rendimento da inflação daquele período, mais aquele 6% ao ano, um exemplo. Mas se você resgatar antecipadamente, você tem essa marcação a mercado. E aí tem que ver, pode ser que esteja valendo mais ou menos, tá bom? Então, só para explicar um pouquinho sobre isso, e as ações do Banco do Brasil ou qualquer outro tipo de ação, é importante ter essa variação. Então, isso acontece, né? O pessoal já conhece, já sabe que pode ter essa oscilação. Então, agora teve uma grande queda na sexta-feira, tudo indica que foi devido a uma prévia de resultado que saiu. Então, tá com a expectativa de queda e pelo que foi divulgado, provavelmente vai ter um resultado ainda menor do que estavam esperando. Então, por isso que teve, né, essa queda aí muito forte nas ações do Banco do Brasil. E aquela, eu tenho as ações do Banco do Brasil, comprei quando tava lá em 20, 22 e 20 eu comprei. Então, o Banco do Brasil é uma ação, eu acho que é importante para quem já tem a reserva de emergência, para quem já tem
como uma segurança financeira, que você não fique sem dormir à noite, caso as ações venham cair mais ainda. Então, compra aos poucos, compra 10 ações, 20. Às vezes você vai comprar lá no home broker, de repente você fala, ah, mas eu não consigo, só tem lote de 100. Você consegue no mercado fracionado, tá? Se precisar de ajuda, qualquer coisa, escreve aqui nos comentários, me siga aqui que eu vou te ajudar com mais frequência, eu vou fazer mais vídeos. Mas é importante sempre que você tenha uma diversificação de carteira, para que acontecendo qualquer evento drástico, você não fique aí preocupado. Então, indica, né, os analistas falam que é uma oportunidade boa de entrar, mas sempre ela pode cair mais. Então, investe aos poucos, porque a gente não sabe qual vai ser o ponto, né, exato até onde ela vai cair. Então, vamos comprando aos poucos. Eu já fiz isso muito em muitas outras ações, deu super certo e já tive bastante lucro. Vou falar depois um pouquinho aqui da minha experiência. Então, gente, só para vocês entenderem que são ativos completamente diferentes, tá? E realmente a semelhança é uma oscilação que acontece. Mas o Tesouro IPCA ou o pré-fixado, você já sabe teoricamente quanto que você vai ganhar lá na frente. Então, se você colocou lá para 2030, um exemplo, você sabe que você vai ganhar 13, 15% ao ano, por exemplo, ou 6%, 7% mais a inflação. Então, você já sabe exatamente, teoricamente, quanto você vai ganhar. A inflação pode mudar, né? Mas tem uma média, você sabe mais ou menos quanto que vai acontecer. Pode ter uma surpresa, obviamente, mas você já tem uma taxa fixa e sabe que vai vir a inflação. Já nas ações, Banco do Brasil, por exemplo, você pode comprar ela a R$18 e ela pode chegar a 30, 50, 60, como já aconteceu. Então, você teria uma valorização nas ações, mais os dividendos que ela paga. Então, ela vai pagar uns dividendos para você, que seria o lucro, né? Vai distribuir para os acionistas, e aí você vai recebendo, enquanto você tem as ações, esses valores. Então, por exemplo, se ela chegar aí em torno de 18,80, se não me engano, ela vai pagar, e depende, né, se ela distribuir um dividend yield, que a gente fala, um lucro aí de 6%, você vai ter, um exemplo, 6% no ano. Então, você teria, contando baixo, ela vem em dividendos muito alto, acima de 10%. Mas vamos supor que você tenha aí 6% no ano. Você teria 6% mais a valorização das suas ações. Ou se ela vier a cair, pelo menos você está recebendo os dividendos. Então, é importante você ter ações que pagam dividendos, porque você pode ver o seu patrimônio, né, as suas ações, o seu valor que você investiu caindo lá, mas você está recebendo dividendos onde você pode reaplicar em outro ativo, ou em renda fixa, ou em renda variável, onde você quiser. Mas o ruim é quando você aplica numa ação que não paga dividendos, porque aí você conta só com a valorização e aí, de repente, a valorização não vem. Ela não se valoriza, só cai. Isso já aconteceu comigo. Então, eu tenho experiência até para dizer. Às vezes você, não, mas essa é uma ação de crescimento, a probabilidade dela valorizar é muito maior do que o Itaú, do que o Banco do Brasil. Sim, pode acontecer, mas ao contrário também. E sem dividendos fica mais difícil ainda. Então, com dividendos, você vai recuperando o valor que você investiu. Então, você vai aplicando, vai recebendo, vai guardando numa renda fixa, por exemplo, ou em qualquer outro lugar. Você vai ver que daqui a alguns anos você já tem o valor que você aplicou. Então, comigo mesmo já aconteceu. Eu apliquei em Petrobras, já teve uma revalorização de mais de 100%, tirei o valor que eu apliquei, ou seja, não tem como eu perder mais, porque o que eu apliquei eu já resgatei, coloquei uma renda fixa, tá valorizando, e o que tá lá é só rendimento. É só a valorização, na verdade. É só o que ela valorizou durante esse tempo. Então, hoje em dia até me arrependo, porque ela tá valendo muito mais, mas é uma estratégia que eu fiz naquele momento, é interessante também. Só que é uma ação que, como é do governo, né, ela pode oscilar muito também. Então,
tem que ter cuidado, mas explicando um pouquinho para vocês sobre esses tipos de ativos que às vezes a gente fica com dúvida, né? Qual que eu vou ganhar mais dinheiro? Qual que eu vou ganhar? Então depende qual que é a sua estratégia. Se você quer ter uma segurança maior, não quer ter o risco de repente daqui a 1 ano, 2 anos, você não tem aquele valor que você aplicou ou tenha menos, então é mais seguro você colocar em outro ativo. Ou um tesouro com uma IPCA que seja, com uma rentabilidade daí 2027, 2028, por exemplo, do que colocar em ações. Porque o Banco do Brasil pode voltar a se valorizar muito rápido, ou pode demorar 5 anos, não sei, ou mais, a gente não sabe do futuro. Então, mas dependendo do recurso que você tenha, você pode distribuir, colocar um pouquinho em um pouquinho em outro. Lembrando sempre que você tem a sua reserva de emergência. É importante você ter, que se acontecer um imprevisto, você tem de onde retirar. Eu faço de conta que ele não existe, tá? Então, lembrando que não é recomendação, mas é explicando como que eu faço, como que eu diria para um amigo, quando o pessoal vem me perguntar qual que seria a minha estratégia, é assim que eu vejo, tá bom? Gostou desse vídeo? Se você quer dividir um pouquinho mais sobre os seus investimentos, aprender sobre o mercado financeiro, sobre investimentos em geral, me siga aqui no canal, que eu prometo fazer mais vídeos sobre isso. E vamos se comunicando sobre o assunto. Acho aqui uma amiga, alguém para falar sobre isso. Um abraço, até mais.